certeza, ela estoura tudo, essa mineral do Brasil, essa tijucana aqui, a Vale do Rio Doce. O tanto que a Vale comeu a nossa nascente de água aqui que nós tínhamos. Que a Vale aqui não prejudicou o acidente da Vale, não prejudicou nada aqui. Pois saí de lá de Mariana, vim trabalhar na Ferteco. A Vale entrou aí, comprou a Ferteco e fez essa desgraça toda aí. Então, conforme a Vale veio, aumentou o emprego, diminuiu a água. Diminuiu, não acabou, secou. Palavra certa da Vale mesmo é assassino. Essa Vale é verdadeira assassina, é mesmo. Acreditava eu que o fato ocorrido em 2015, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, pelo rompimento da barragem de Fundão, seria único no Brasil. Eu vi o tamanho dos impactos ambientais, sociais e econômicos que foram causados quando realizei a expedição Rema-Lama de caiaque por um mês no Rio Doce. Mas eu estava errado. No estado de Minas Gerais, 129 quilômetros separam Mariana de Brumadinho. E no dia 25 de janeiro de 2019, esse fato se repetiu em nosso país pela 6ª vez. Todas no século XXI e todas no estado de Minas Gerais. Senti uma indignação profunda. Ao invés de matarem um rio, como aconteceu com o Rio Doce, agora foram mais de 270 pessoas que tiveram suas vidas afogadas em lama. Eu não tinha tempo para pegar a bicicleta novamente, mas eu não poderia ficar parado em relação a esse fato. Para começarmos a debater o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, vamos observar essa entrevista. Cara, como que é a sua vida aqui? Minha vida é muito boa. A mineração, como seria o mundo, o Tejuco sem mineração? Não seria nada não, porque todo mundo depende dela aí, né? Aí o povo tudo depende dela aí, trabalhar. É isso aí. E você acha que a mineração reverte alguma coisa boa pra vocês aqui? Mais ou menos, né, velho? Mais ou menos, porque tem hora aí que essa rua aí está doida, cheia de minério aí, ó. A fala do Robert, morador do povoado de Tejuco, ilustra bem esse crescimento econômico e a dependência da atividade mineradora no estado. Sem mineração seria ruim, Todo mas a mundo mineração ganha hein? muito dinheiro com vocês aqui. Ganha. E ela consegue reverter alguma coisa pra vocês? O que você acha disso? Ela ajuda bem aí a comunidade aí. Ajuda a escola, ajuda a igreja. Ajuda bem esse lugar aí. Então a mineração é boa pra vocês? Pra mim tá sendo. Pra você o quê? Pra mim tá sendo, tá prejudicando, ó. É isso, você gostaria de falar alguma coisa? Estão a favor da mineração? Pra fechar eu. Tá procurando emprego? Eu vou voltar pro Tijuco. Essa entrevista mostra uma cidade anestesiada, uma dor gigantesca. 270 pessoas perderam suas vidas, e 2 dessas estavam grávidas. Esse fato fez com que todos na cidade de Brumadinho tenham perdido alguém, amigos, parentes, esposas, maridos, pais, mães ou filhos. Eu não tive coragem de entrevistar pessoas que de uma hora para outra perderam alguém que teve a sua vida afogada em um mar de lama. Lama essa que até então só havia trazido benefícios econômicos para a cidade. Eu encontrei uma cidade anestesiada pelo dinheiro da Vale.
Cada cidadão maior de idade recebeu 12 salários mínimos e os menores de idade receberam 12 parcelas de meio salário mínimo, como reparação aos danos. Para aqueles que perderam um ente próximo, como pai, mãe, filho ou irmão, teve até negociações individuais por indenizações que chegaram a R$1 milhão. A economia da cidade agora contava com 106 mil indenizados, que estavam recebendo renda extra. Com essa anestesia em dinheiro promovida pela Vale, muita gente passou a ter sentimentos conflitantes. Muitas pessoas não queriam falar, pois estavam recebendo da Vale e, além disso, carregavam a dor da perda de um ente querido, que para a Vale viraram somente números. E no meio desse cenário, duas dúvidas me intrigavam. A primeira era: como uma empresa privada de capital aberto nas bolsas de valores, ela tem de entregar lucro aos seus acionistas. E com o pagamento das indenizações, ela poderia ter prejuízo e fechar postos de trabalho na cidade e também em todo o estado de Minas Gerais. Além do impacto ambiental, o impacto econômico também ocorreria. Sabe de nada, inocente. Brumadinho e Minas Gerais podem ficar tranquilos quanto à questão da geração de empregos, pois mesmo com a realização dessa enorme anestesia de dinheiro na cidade, a Vale rendeu muito lucro para os seus acionistas. Você não sabe de nada. Um ano após a tragédia em Brumadinho, a Vale segue tendo lucro bilionário. Pessoal, somente no terceiro trimestre do ano passado foram 6 bilhões e 400 milhões de reais, 15% a mais do que no mesmo período de 2018. Mas será que a destinação de recursos para recuperar o meio ambiente e indenizar as vítimas é suficiente? Nós não achamos ruim de ganhar dinheiro, não, né? Que eles ganhem dinheiro, não é? O que nós achamos ruim é que estão acabando com as nossas montanhas, destruindo as nossas montanhas, ralando as nossas montanhas de uma maneira que eu vou te falar, dói até no meu coração de ouvir, né? Ó, vou falar uma coisa, independente que dá emprego, independente que dá lucro, independente que paga imposto, eu detesto ver as minhas montanhas sendo cortadas. A segunda dúvida é ainda mais cabeluda e intrigante. O que pode ser feito com a lama de rejeitos de mineração? No rompimento da barragem de Mariana, a lama ficou escondida no Rio Doce e muitos esqueceram de pensar nessa resposta. Acredito que seja uma pergunta que deva ter resposta, já que o Brasil tem muitas barragens de rejeito de mineração em seu território. A lama que não se vê no fundo do Rio Doce já está lá, bem acomodada. Talvez isso cause menos incômodo e mais lentidão para se obter essa resposta. Em Brumadinho, o rio Paraupeba, afluente do rio São Francisco, recebeu relativamente pouco rejeito. Ele não foi tão eficiente para esconder a sujeira da Vale como foi o Rio Doce. E fiz questão de ajudar na obtenção da resposta dessa segunda dúvida. Essa imagem que você vê é da coleta da lama de rejeito que fiz para a realização de um exame. O resultado foi sensacional. Bom, pelo menos para a Vale e seus acionistas. O laudo mostra uma grande concentração de minério de ferro, o que inviabiliza a utilização da área invadida pela lama. E agora temos milhões de toneladas de minério a céu aberto.
Será que esse minério poderia ser comercializado novamente para assim A Vale e seus acionistas ficarem mais ricos? Decidi então enviar alguns e-mails para a dona da sujeira toda, pedindo esclarecimento sobre algumas dúvidas. Primeiro, temos algum resultado, prova de que a água subterrânea não foi contaminada? A água do rio Paraupeba já pode ser utilizada? O rio São Francisco foi contaminado? Até quando a Vale continuará distribuindo água para as famílias impactadas? O que será feito com a lama de rejeito que mudou a história de Brumadinho? Após as 12 parcelas de pagamento para a população de Brumadinho como forma de indenização, a Vale se sente isenta dos impactos acarretados nos locais invadidos por essa lama? Por que houve diferença na hora de se tratar as indenizações entre as populações de Mariana e Brumadinho? Após o rompimento das duas últimas barragens em Mariana e Brumadinho, podemos ter certeza de que outras inúmeras barragens administradas pela Vale no estado de Minas Gerais não apresentam riscos? E já que o laudo do exame mostra extrema concentração de minério de ferro na lama, a Vale poderia fazer mineração desse rejeito de forma muito mais barata, já que não é necessário fazer escavação para essa extração. Essa atividade geraria mais emprego e mais lucro. Correto? Para assim A Vale e seus acionistas ficarem ainda mais ricos. Mas como a Vale nunca me responde aos e-mails enviados de forma satisfatória, sempre me manda um link e pede para que eu procure as respostas em outro link, que me manda para outro link, e nesses links eu nunca encontro as respostas que procuro, mais uma dúvida me veio à cabeça. Foi fatalidade, tragédia, acidente ou algo planejado o rompimento dessa barragem? Acho que só o mercado financeiro deve saber responder essas questões. Afinal, os acionistas da Vale precisam saber onde colocam o seu dinheiro, sem riscos. Opa, eu não falei sobre os riscos ambientais ou sociais. Estou falando somente dos riscos financeiros. Pense nisso. Estava transitando entre bichos e plantas quando me lembrei de escrever uma carta pras tantas. O que vocês fazem aqui? 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 Estão lutando para conseguir, arrumando um meio, um jeito para prosseguir, inventando verdades para mentir. Qual o caminho que se deve seguir? O que vocês fazem aqui? Estão se equilibrando para não cair, bebendo daquela água e tentando não cuspir. Pedalando